E aí, meu povo, tá no papo, está no ar. Sejam muito bem-vindos. Hoje não é a minha casa, tá? Hoje é a casa dela, porque ela é a minha irmã, minha gente. Eu já vou entrevistar a minha irmã. Isso mesmo. Amanhã é dia do professor e essa mulher é uma grande professora, uma grande mestra, né? Eu ingressei na pedagogia por conta dela também. E ela vai contar hoje pra gente sua experiência, como foi essa paixão pela educação, né? Se ela já está perto de se aposentar, se ela quer se aposentar, ela vai contar tudo pra gente hoje. Então, recebam com muito carinho a minha irmã Janiele Jorge. Eita, que faz tempo que eu não escuto Janiere e Jorge, né? É com grande prazer, né, que eu tô sentadinha aqui ao lado de Ju, desse sonho, desse projeto dela, e para falar sobre o dia do professor, sobre ser professora, sobre essa paixão na minha vida, né? Eu sou Janiere Jorge de Souza Rick, sou casada há 31 anos, tenho 3 lindos filhos, graças a Deus, e sou professora. Não sei que outra profissão eu exerceria se eu não fosse professora, né? E de onde vem? De onde vem? Minha mãe era professora do Mobral. E eu tenho assim isso muito claro na minha mente, os livros que ela tinha em casa e ela saía para alfabetizar à noite. Eu nem sabia o que era aquilo, né? O que é Mobral, né? Que era um movimento do Brasil alfabetizado, acho que era alguma coisa assim. Então, dentro da minha casa eu já tive uma professora, mas eu não tinha noção do que seria ser professora. E como sou do interior com muito orgulho, né? Sou do Cariri. Ela não é não, do Cariri não, né? Eu sou do Cariri com muito orgulho. Então, assim, lá eu estudei até a antiga quarta série. E lá eu tive uma professora na segunda série, a professora Celeide. E aquela professora, ela me marcou muito porque eu via naquela mulher uma enciclopédia viajante. Ela era capaz de dar uma aula todinha sem abrir um livro. É claro que hoje a gente não pode mais fazer isso, né? Mas naquele tempo ela era detentora do saber. Então, assim, vem da minha mãe e vem também dessa professora que eu tive na segunda série. Que lindo, né? Eu acho que todo mundo tem uma professora que marcou a sua história, né? Eu acredito que todos têm. E quem é professor hoje também tem algum professor que marcou a sua vida ou então que incentivou ao começo de tudo. Então, como ela já se apresentou, a gente vai começar agora com as nossas perguntas. Então, agora fala pra gente quantos anos em sala de aula e qual foi a sua primeira experiência? Em sala de aula eu acredito que já deve ter 30 anos. Eu acho que fazendo a conta vai dar mais ou menos isso daí, 30 anos em sala de aula. E a minha primeira experiência é algo interessante, porque quando eu ia para o IEP, que era o Instituto de Educação da Paraíba, onde eu estudava, fazia o magistério, e eu ia de ônibus, né? E lá, por trás do motorista, antigamente, ali era um painel de propagandas, né? Como fosse o outdoor que a gente tem hoje. E lá tinha um folder de uma escolinha e o nome era Centro Educacional O Meu Pé de Laranja Lima. E eu peguei o número daquele telefone lá e quando cheguei em casa já liguei e ela pediu para eu ir, fez uma pequena entrevista. E ali ela já me chamou para trabalhar no turno da tarde. Então eu já ia para o IEP pela manhã e à tarde já estava em sala de aula com os pequenininhos, né? Minha primeira experiência foi com a turminha do maternal, a turminha do infantil. Então por aí começou, pelo Pé de Laranja Lima. Depois do Pé de Laranja Lima, e você foi para que escola? Depois do pé eu terminei toda a minha formação de magistério, né? E no último ano de magistério, eu fui para uma escola chamada Nossa Senhora do Carmo, né? E lá eu trabalhei também, foi feita uma seleção e eu passei por essa seleção e eu trabalhei lá durante 5 anos, né? E só saí de lá porque recebi uma proposta para ir para o Colégio das Neves. Então eu passei 5 anos, eu acredito, no Colégio do Carmo. E falando em Colégio das Neves, né, o famoso Colégio das Freiras, né, eu acredito que muita gente passou pelas freiras. Muita gente conhece a irmã Gorete, né, tem recordações dela. Nos fale um pouco sobre a sua passagem pelo colégio
E se teve algum momento marcante, né? De uma coisa eu sei, que os filhos dela, as meninas, passaram por lá também, né? Como estudantes. As meninas passaram. Interessante que quando eu saí do Colégio do Carmo, né, a minha coordenadora havia saído antes e ela foi para o Colégio das Neves. Então ela meio que me puxou também com ela lá para trabalhar no Colégio das Neves. E todo aquele ambiente me encantava muito. Quando eu era criança, eu pensava que eu seria freira, né? Então chegar naquele ambiente ali me trouxe muita recordação, muita paz. E algo que me chamava assim muita atenção era a disciplina, né? Mas não era uma disciplina forjada, era uma disciplina por amor. Eles se permitiam, né, serem ensinados. Assim, eu via muita docilidade nas crianças. E ainda hoje eu tenho alunos, né, com quem mantenho contato ainda, que foram meus alunos no Colégio das Neves. E algo assim que me marcou muito, como eu vinha de escolas pequenas, quando eu cheguei no Colégio das Neves, aquilo ali era um mundo para mim, né? Eu chegava até a pensar de me perder ali dentro, né? Tamanhos labirintos que tinha ali dentro, né? Daquela instituição. E algo que me marcou muito foi quando a gente saiu para conhecer outras escolas da mesma congregação. Nós fomos para outra cidade, né? Levar alguns alunos e aquilo me marcou. Eu nunca tinha saído para canto nenhum, então viajar com uma escola para conhecer outras da mesma congregação, aquilo ali para mim foi o auge. Quantos anos você passou lá, mais ou menos? Eu passei 9 anos no Colégio das Neves e tanto eu como minha coordenadora, nós só saímos por conta da falência, mas se não estaríamos lá, acho que até hoje. Das meninas, quem foi que começou pequenininha? Foi Carol, foi Camila? Foi Carolina, porque quando eu estava lá, eu engravidei de Carolina. Eu já tinha Camila, então Camila já foi comigo para o Colégio das Neves, né? E depois eu engravidei de Carolina e Carolina também entrou também pequenininha no Colégio das Neves. Passaram por lá. Eu também passei por lá, né? Estudei um ano lá, mas o prédio, só aquele prédio ali é um lugar mágico. É indescritível aquele lugar. Indescritível É mesmo. verdade. Então a gente já sabe mais ou menos quanto tempo ela tem em sala de aula, quais foram as suas primeiras experiências, né? Depois que você saiu da rede privada, aí você ficou um tempo sem trabalhar, não foi? Ficamos, quando eu digo ficamos, foi porque foi algo assim, que foi tudo aconteceu no mesmo tempo. A escola fechou, nossa mãe adoeceu, então todos nós abandonamos os nossos empregos para tomar conta da nossa mãe, né? Aí depois eu não consegui retornar para a sala de aula de imediato, eu passei um tempo fora de sala de aula. Mas um dos motivos foi esse, foi o fechamento da escola. O outro motivo foi porque todos nós, os 3 filhos, abandonamos os nossos empregos. Aí depois de um certo tempo, de alguns anos, você retornou à sala de aula, mas aí você já saiu da rede privada e foi para a rede pública, Isso, né? isso. E passou alguns anos. E ainda estou. Passou alguns anos e ela ainda está, viu, minha gente? Já, mais ou menos quantos anos já? Eu acredito que uns 9 para 10 anos de rede pública. De rede pública. Muito bom. Aí veio a rede pública, né? Os anos foram passando, entra aluno, sai aluno, termina ano, começa ano. E aí a gente fomos surpreendidos, né, com a pandemia, né? Eu, particularmente, quando a pandemia chegou, eu estava grávida, né? Eu estava grávida de Alice. Então, assim, começo da gestação, chegou a pandemia e todo mundo para casa. Então, eu não trabalhei na pandemia, né? Eu não trabalhei. Mas ela trabalhou, né? E a pandemia botou os professores coitadinhos. Posso dizer que é muito demais, minha gente. Gente do céu, que foi isso? Pandemia. Qual foi a maior dificuldade da pandemia para o professor? Aí vou responder por mim, né? A maior dificuldade que eu encontrei foi alcançar as minhas crianças do outro lado, né? E eu lembro assim que para mim assim foram dias terríveis, porque eu não sou dessa era digital, né? Então assim, a minha maior dificuldade seria como gravar uma aula,
como alfabetizar, né? Como ficar diante de uma câmera. Gente, eu sofri demais. Eu lembro que na véspera de começar tudo isso, né? Eu tive uma crise de choro e meu filho olhou, Felipe olhou para mim e disse: Manhã, pare, você é capaz, manhã. E eu só sabia chorar, porque eu não tinha noção do que era que eu ia fazer. Porque para um professor, é bom assim que eu possa deixar assim, isso bem claro, tá certo? Existem professores que já são da era digital, que não sentiram dificuldade. Mas eu só posso falar por mim, pelo que eu vivi, né? Eu senti muita dificuldade. Mas aí também vou te dizer uma coisa, depois que eu aprendi, aí sim eu já estava craque, né? Mas foi muito trabalho e ainda está sendo, né? Não é fácil você alfabetizar uma criança de forma remota. Então aí foram vários cursos, noites e mais noites sem dormir, porque você deitava, mas a sua mente não conseguia desligar, né? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para alcançar as minhas crianças? Então assim, eu no meu âmbito de amigos, certo? No meu leque de amigos e com quem trabalho, esse também foi assim, foi o maior desafio de todos, né? Foi a tecnologia e a gente teve que correr atrás, a gente teve que fazer curso, que estudar, que se desdobrar, né? Eu lembro, assim, só abrindo um parêntese, porque aqui em casa virou a minha sala de aula, né? Então é muito interessante que nós temos o nosso pai, ele tem 81 anos, então o bichinho, ele ama conversar. Então ele chegava aqui em casa, aí da minha janela aí ele dizia: tá dando aula? Só que às vezes eu estava dando aula no Google Meet, às vezes eu estava preparando aula, às vezes eu estava gravando aula, então eu não vivia, gente. Foi um ano em que, assim, a gente se desgastou, né? Mas a gente tinha um alvo, a gente tinha uma meta, que era alcançar a criança do lado de lá, né? Então, o que é que a pandemia deixou? Aprendizagem, que a gente é capaz, né? Que a gente pode se refazer, igual uma fênix, das cinzas a gente se refaz. Então essa é a maior lição da pandemia? Na área da educação, sim. Se eu vou abrir um parêntese para falar de outra área. Em se tratando da nossa vida em si, né? Tudo nos foi tirado, nos foi privado tudo, para a gente perceber, para a gente dar valor, né? A nossa casa, o nosso lar e a nossa família, né? Tudo foi tirado tudo, até os templos foram tirados, né? Mas nos foi conservada a família. E quantas famílias conseguiram se reerguer depois da pandemia? Quantas famílias conseguiram se encantar novamente dentro da sua casa, né? Fazer da sua casa o seu lar. Então, assim, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Eu perdi um amigo muito querido, né? Nessa pandemia, mas eu vou te dizer assim, a gente aprendeu que a gente passa se tudo for tirado, mas Deus permanece, né? Deus permanece conosco. E a gente não pode de jeito nenhum, né? Entrar em desespero, a gente não pode de jeito nenhum pensar que tudo está perdido. Não, não tem nada perdido. Está tudo no controle, só que não é no nosso controle. A gente ficaria horas escutando ela falar, né, gente? Ela tem esse dom. Ela tem esse dom, minha gente. Nós temos. Tem esse negócio lá. É com ela mesma. Realmente a pandemia foi um caos, né? Um caos no mundo inteiro, um caos na vida das pessoas, um caos na sociedade, né? Bagunçou tudo, mexeu com o psicológico das pessoas, né? Tirou pessoas deste mundo, nos trouxe incerteza, dúvidas, medo, muito medo, né? E quanto de lição assim que a pandemia deixou pra gente, né? Hoje, a gente sentar numa mesa, ou então conseguir reunir, né, seu pai e sua mãe, a sua família, porque a gente tem uma família grande, mas a gente tem aquela família, né, que é só vocês, né? O núcleo, né? É o núcleo. Então, você conseguir reunir o núcleo hoje, depois de tudo que a gente viveu, estar todos presentes,
Gente, é muito mais do que assim, um super mega prêmio da Mega Sena, assim, é uma coisa incalculável, assim, sabe? É sublime demais você ter o pai, a mãe, um avô, né? Quantos vovôs, quantas vovós, né? Não se foram, né? Quantas vovós que tomavam conta dos seus netinhos, né? E mamães e papais. Então, assim, se hoje você está com a sua família aí ao seu lado, né? Pode ser que a parte financeira tenha sido abalada, né? Como foi de tantas famílias, né? A economia em geral. Mas se você tiver um ao outro, você tem tudo. Pode ter certeza que tudo vai voltar como era, não. Mas vai voltar com outro sentido, né? Com outro sentido. Eu acho que trouxe amadurecimento pra gente, né? A pandemia trouxe um amadurecimento que acho que o povo precisava. Eu não precisava passar por isso, né? Mas a gente extrai do mal, a gente consegue extrair o bem, né? Com certeza. E os professores, eles, assim, a gente levantar, aplaudir, ajoelhar ainda é pouco, gente, pra gente poder, assim, valorizar todos os professores que sobreviveram, minha gente, porque tem muito professor que tira de letra a internet, mas tem muitos outros, gente, que não que adoeceram, que entraram em depressão, que perderam sua saúde, porque não sabe lidar com as ferramentas, né? Principalmente com o abençoado do Google Meet, né? Que ele foi pro tronco, minha filha, nessa pandemia, né? Porque teve gente que se tremia só em falar nele, né? E grupos de WhatsApp, né? E professores que não gostam de WhatsApp, que não gostam de grupo, né? Que teve que fazer o grupo para falar com a família dos alunos. Então foi tudo uma adequação, né? Mas tudo deu certo. Graças a Deus a gente está conseguindo voltar, né? Em nome de Jesus, eu acredito que 2022 as escolas estarão cheias novamente, né? Todas as crianças poderão desfrutar do mesmo ambiente, né? Com paz, sossego e com muita alegria, né? Porque acho que nos lugares que ficaram mais tristes foram as escolas, né? Sem a sua, sem a sua alegria, sem as Sem a crianças, vida, né? sem a vida de vida. uma escola são os alunos. Isso, né? isso mesmo. Então, pandemia, nós vencemos, graças a Deus, né? Mas se você está assistindo o vídeo e infelizmente alguém partiu da sua família também, sinta-se muito abraçado e acolhido, né? Por nós. Nós duas somos professoras, né? E é isso. E o consolo, né? Só para assim, para quem está assistindo e que perdeu, né? Não existem palavras mágicas que a gente possa dizer para assim, o quanto a gente sente, né, pela pessoa que você perdeu, mas o consolo vem de Deus, né? E o tempo, é só o tempo que vai te fazer conviver com a saudade, é só o tempo. Isso mesmo. Vamos agora fazer. Eu era para ter perguntado essa primeiro, mas nada está perdido. Você fez uma pós, né, em educação inclusiva, Isso, né? De onde surgiu esse desejo? Na verdade, eu estava em busca do que escolher para minha pós-graduação, né? E quando eu cheguei lá na faculdade, eu tinha um leque lá de opções e eu não me encontrava, não me encaixava naquilo ali. E quando eu peguei, acho que o nome é EMENTA, eu acho que é, né? Da educação inclusiva, aí eu comecei a perceber que aquilo ali me satisfazia, né? Então eu decidi por fazer a educação inclusiva e eu vou te dizer uma coisa em relação à educação inclusiva. Que curso maravilhoso, né? Que ofertas maravilhosas que a gente encontra nas faculdades, mas nenhuma faculdade te prepara como uma sala de aula te prepara. Você sai de lá com toda a teoria, mas quando você se depara com uma criança com alguma deficiência, aquilo que você estudou lá é muito pouco. É muito pouco para você receber aquela criança na sua sala e fazer o diferencial na vida dela, né? Você precisa ir em busca da patologia, você precisa entender aquela patologia, você precisa saber até onde essa criança consegue. Interessante que quando eu terminei o meu curso e que eu fiquei muito preocupada com a minha monografia, né? E eu pensava o seguinte, o tempo todo,
essa é uma inclusão excludente. Mas eu não fiz a minha monografia com esse tema, né? Porque assim, você traz uma criança com deficiência para a sala de aula, né? Você tem uma sala de aula com 25, 30, 35, 38 crianças numa sala de aula, né? E você recebe uma criança com deficiência, que não às vezes a gente encontra alguém chamando uma criança especial. Não, ela não é especial, ela é uma criança com deficiência. Essa é a nomenclatura certa. Não é portadora, porque ela não porta porque ela quer. Então, é uma criança com deficiência. Então, você traz para a sala de aula uma criança com deficiência, onde você não tem condições de você sozinha, você dá todo o suporte, todo o apoio, toda a atenção que aquela criança precisa. Então, por muitas vezes eu questionei essa inclusão, sabe? Eu vou só trazer para dentro, eu vou só abrir a porta da minha sala e eu vou acolher. Aquela criança, ela precisa de uma atenção diferenciada, ela precisa que eu conte história só para ela precisa que eu monte um material só para ela. E numa sala de aula com 25, 30, 35, 38 crianças, você não tem condições de fazer isso, tá? Então, assim, eu acho que era preciso a gente rever, era preciso que as leis, né, pudessem rever essa questão aí. Se vem uma criança para a sala de aula, na formação do professor precisa entrar, né, toda essa preparação para ele receber uma criança especial. Ele precisa ser preparado para receber uma criança especial, né? Por isso que muitas vezes tem um professor que quando recebe uma criança especial na sua sala, o professor adoece. Não é por incompetência, não é isso não. É por não poder ofertar aquilo que aquela criança tem por direito, sabe? Então, muitas vezes a criança vem para a sala de aula, ela está junto com os demais, mas eu não vejo uma inclusão naquilo ali. Foi forte, não foi, minha gente? Essa foi forte. Mas eu não posso mascarar. Alguém tem que falar a verdade. Não posso dizer que é diferente. Mas a verdade é essa mesmo, viu? A realidade das crianças e dos professores em relação à educação inclusiva é totalmente diferente do que a gente aprende na porque eles são acolhidos, é bom que se entenda, eles são acolhidos, eles são amados, mas eles poderiam se desenvolver muito mais, né? Nem toda síndrome, nem toda patologia, ele tem direito a um cuidador, né? Existem os CIDs, né? Que dão direito a um cuidador, tá certo? Então, se ele não tem um cuidador, ele está com toda a limitação dele, né? Dentro da sala de aula, e muitas vezes a gente não consegue alcançá-lo da forma como ele tem o direito de ser alcançado. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Tia Jane, como posso ajudar o meu filho nas atividades escolares se ele se sente desmotivado? Se uma mãe perguntando a você, o que é que você diria a essa mãe? Primeiro, a gente precisa separar bem direitinho os papéis, tá certo? Em sala de aula, nós somos responsáveis por aquele tempo, por aquele espaço em que ele está conosco, né? E o que é a atividade que vai para casa? Nada mais é do que um aprofundamento daquilo que a gente do que a gente aprendeu hoje na sala de aula. Então, ele não vai levar para casa nada novo, mas ele vai levar para casa alguma coisa que a gente construiu, uma aprendizagem que foi construída em sala de aula, e ele vai levar para casa uma atividade para fazer sobre aquilo que trabalhamos na sala, né? Então, e aí a gente recebe muito assim, tia Jane, ele não está querendo fazer a tarefa de casa, né? Aí a gente responde assim com muito carinho, mamãe, isso aí chama-se responsabilidade, né? Se o nosso filho não tem responsabilidade para resolver uma pequena atividade de casa, como é que ele vai se tornar responsável para receber outras atividades no futuro, né? Então, não existe uma receita mágica, existe você trazer ao seu filho o entendimento de que a gente precisa cumprir com as nossas responsabilidades. Qual é o trabalho do papai? Qual o trabalho da mamãe? Qual o trabalho do vovô, da sua tia? Sua tia trabalha em quê? Ah, trabalha nisso. E você, trabalha em quê? Ah, o meu trabalho é o estudo. A minha responsabilidade é o estudo. Então, assim, não são tarefas grandes, não são tarefas enfadonhas, né? Que vai deixar ele lá trabalhando 3, 4 horas. Não, tarefa de casa não é isso, né? Não é para você passar 3, 4 horas trabalhando ali. Mas a gente precisa pensar no seguinte:
uma criança, se ela tem um estímulo, pronto, chegou a palavra, se ela tem um estímulo em casa, né, não vai ser peso para ela sentar e fazer a tarefa dela, porque ela sabe que isso faz parte da responsabilidade dela, tá certo? Então, assim, o professor ele não tem uma receita mágica, até porque a parte que é dele, né, como atribuição dele, está na sala de aula. Passando da sala de aula, a família precisa trazer isso aí para a criança como uma responsabilidade, né? É a sua tarefa, é aquilo que você precisa apresentar no final do dia como atividade pronta, né? Então, a tarefa de casa, ele é uma responsabilidade que precisa ser construída desde pequenininho, né? Que aí quando ele chegar no ensino médio, quando ele chegar na universidade, a forma como ele estudou como pequeno vai com ele até a universidade, né? Ele vai ser uma pessoa disciplinada no estudo até a universidade, mas isso precisa ser construído, né? O professor inicia na escola e a família em casa. Respondido, acho que sim, né? Mas mais claro do que isso, não tem condições. Outra pergunta, né? Como ajustar uma rotina para as crianças em casa? Eu amo isso aí. Eu amo, porque olha só, quando você organiza o tempo do seu filho, você otimiza o tempo dele. Sobra tempo para tudo, né? Agora você precisa organizar uma rotina. Nós temos que ter hora para tudo, né? Porque se a gente não tiver, a gente vai sair atropelando todas as coisas. Então, se de manhã o seu filho está na escola, né? Já faz parte da rotina, aquilo ali é fixo para ele, então por que não organizar à tarde também? Né? Por que ele não tem hora para todas as coisas? Né? Porque ele precisa entender que existe hora para brincar, existe hora para descansar, existe hora para fazer a atividade de casa, existe hora de conversar com a mãe no final do dia, de fazer a revisão de vida. Como foi? Como foi seu dia hoje? Como foi na escola hoje? Eu acho interessante que quando a Aurora chega em casa, a Aurora é minha sobrinha e a filha de Ju, né? A primeira coisa que Ju fala, filha, como foi a escola hoje? Filho, o que foi que você aprendeu hoje? Conta pra mamãe. Né? Só que às vezes ela vem tão louca de vontade de brincar, né, que ela vai atropelando as coisas. Mas é uma pergunta o tempo todo na vida de Aurora. Como foi sua tarde hoje? O que foi que você fez? O que foi que você aprendeu? Né? E interessante que muitas vezes eu chego lá e Ju diz, irmã, ela fez sozinha, sabe? E olha só, lembra da pergunta anterior, a questão da responsabilidade, né? Porque se ela fez só, é porque ela viu o que foi explicado, ela viu o que foi ensinado, ela participou dessa aprendizagem na sala de aula, né? Então, otimize o tempo do seu filho, porque vai sobrar tempo para ele brincar, vai sobrar tempo para ele descansar, né? Porque brincar é uma coisa, descansar é outra, né? Então, você precisa organizar. E outra coisa, assim, uma dica para as mamães que estão com as crianças na época de alfabetizar. Tudo na sua casa se torna material para você alfabetizar. Tudo, tudo. Até você lá na hora do almoço, você pode pedir para o seu filho ir no armário e buscar um produto que começa com a letra O, né? Você, quando ele trouxer, agora vamos ver quantas letras tem isso aqui. O seu filho faz parte da rotina da sua casa. Ele se sente dentro dos acontecimentos da sua casa, né? É interessante que eu estava pensando hoje à tarde. O grande vilão eram os celulares, né? Professora, meu filho não quer fazer a tarefa porque vive com o celular na mão. Professora, não sei mais o que é que eu faço. Aí veio a pandemia, para onde foi o celular? Para a mão da criança. Só que agora, com sentido. Só que agora é um celular que ele está participando, né, da aprendizagem. Então, até algo que as mães queriam se livrar, ele voltou de outra forma, para a gente entender que o celular não é um vilão o tempo todo, só que ele precisa saber ser utilizado, né? Não existe coisa melhor do que você otimizar o tempo do seu filho. Não deixe ele com tempo ocioso, não deixe ele fazer demais algo e fazer de menos outro. Tu tem que ter um equilíbrio, né? Ele não pode passar a tarde toda assistindo TV,
né? E horas antes de ir para a escola, correr para fazer a tarefa nas pressas. Não, não é isso. Organiza, não precisa de nada chique, até um papel na parede, né? Ele vai até aprender as horas, se você colocar ali, ó, essa é a hora de tomar café, essa é a hora de ajudar a mamãe de encher as garrafas de água da geladeira, né? Essa é a hora de você me ajudar a regar as plantas, né? Você pode fazer o seu filho ser participante da vida da sua casa. Não deixe o seu filho alheio, não, né? Deixa ele se sentir participante. E você vai ver como vai fluir. Rotina é tudo. Ai, minha gente, nasceu para ser professora. É interessante falar sobre a Aurora, eu fiquei pensando aqui também, né? Aí você que tá assistindo do outro lado assim, mas a Aurora é filha de professora, né? Mas isso não tem nada a ver não, viu, minha gente? Não precisa você ser professora para o seu filho, para você perguntar ao seu filho como é que foi o dia dele, como é que foi a escola, o que é que ele aprendeu, a tarefa, para que você possa apenas ali conduzir ele para a tarefa de casa, né? Na verdade, ele vai fazer como a Aurora faz, praticamente sozinha. E quando eu erro, é assim, mãe, não é assim, mãe, olha, tia novinha, que é a professora, tia novinha disse assim, olha, que é essa página. É tanto que semana passada eu confundi os números, achei que era 490, mas era 440, e essa menina me aperreou tanto. Mãe, é a atividade da família, mas minha filha não é a aranha, a NH, a família... Ai, tia novinha, pelo amor de Deus. Não, mãe, é a atividade da família. Olha, gente, mas ela sabe explicar tudo, porque ela presta atenção em tudo. E eu incentivo isso a ela. Não é porque eu sou professora, não, mas é porque é a minha obrigação como mãe estar o tempo todo em vigilância, em acompanhamento da minha filha na vida escolar dela, né? E você também precisa, né? Precisa fazer isso. Porque essa responsabilidade não é só dos professores, é um trabalho de mãos dadas, é os dois juntos trabalhando em parceria. Escola e família. Escola e família. O tempo todo. Isso mesmo. Bom, nossas perguntas acabaram, né? A gente já falou muito aqui, né? Não é à toa que as duas são professoras. Já sabemos quantos anos ela tem de sala de aula, qual foi a sua primeira experiência, né, por onde passou na rede privada, hoje está na rede pública. Já falamos sobre pandemia, já falamos sobre rotina, sobre atividade mínima, a gente já falou muito, viu? Pensa como a gente já falou. Mas, como é de praxe que vocês sabem, que em todas as entrevistas eu faço um papo rápido com ela, não seria jamais diferente, né? Deixaria ela passar assim, ilesa, né? Então, eu escolhi aqui algumas palavrinhas e ela vai me dar aí a opinião dela, o que é que ela acha, o que é que ela pensa. Pronta? Pronta. Vamos começar por ele, porque eu sempre começo por ele. Por Deus. Quem é Deus, Aniele Jorge? É o meu pai. É o meu pai. Ai, tia Jane, você não tem seu pai, seu Arlindo? É o meu pai, né? É o meu pai terreno. Mas se as pessoas tivessem noção do pai que as pessoas têm, né? Que é Deus. Se você tem noção do que o seu pai tem para lhe oferecer, você ia levar uma vida muito diferente. Você ia deixar de mendigar. Porque o nosso pai, ele é dono de tudo, né? O nosso pai está atento a tudo. Então, se você quer pedir alguma coisa, não peça a ninguém, peça a ele, porque ele vai indicar as pessoas que vão te dar. Não peça a homens, peça a ele, que ele é especialista em dar. Que lindo. Vilmar. Ai, meu Deus. Eu sempre pego pesado, eu adoro. Eu não sabia que tinha o nome de marido nesse negócio, não. Gente do céu. Eu posso até me emocionar de falar dele, né? Porque é meu amor, é meu amigo, é meu companheiro. É interessante que a gente se conheceu, eu tinha 14 anos, né? E hoje eu tenho 50. Tenho tanta vontade de dizer que eu tenho 50 anos, né? E ele tem
51. Então tem hora que eu digo assim, nós somos teto e teta, né? Mas eu digo assim, é um companheiro para a vida toda. É meu amigo para tudo, tudo, tudo. Eu gosto, eu gosto de judiar. Olha, só um parênteses, tá? Vilmar me conheceu, minha gente, eu era pequena, minha gente, há muito tempo que ele tá na família, viu? Muito tempo mesmo. Esse bem rapidinho, assim, que eles sempre contam isso, né? Que Vilmar era padeiro, né? Trabalhava em padaria e painho também toda a vida. Foi a profissão do meu pai, do nosso pai. E nosso pai era conviteiro, viu? Minha filha, minha mãe era foda, minha mãe era pesado o negócio com minha mãe, mas painho era conviteiro. E painho saía, meu filho, levando cartinha de um pro outro. Mas minha nossa senhora, já tinha 14 anos. E ele tinha quantos anos? 16, Eu era? tinha 16. Chega um tempo que a gente fica 14, 15, 51, 50. Aí chega um tempo que fica 2 anos de diferença. Ah, pois painho era conviteiro desse relacionamento. E deu tanto certo que eles estão até hoje juntos, né? Aí já falamos sobre Vilmar, vamos falar sobre os filhos, seus 3 filhos. Meus filhos, assim, para mim é realização. Eu queria muito ser mãe. Muito, muito, muito. Eu casei para ser mãe, né? Eu desejava. É tanto que eu casei em junho, em agosto eu já estava grávida, né? Mas é porque a gente queria demais, eu queria demais a maternidade. E tivemos 3 lindos filhos, graças a Deus, né? Tem Camila, que hoje tem 31 anos. Tem Carolina, que hoje tem 24, e tem Felipe, que hoje tem 21 anos. E hoje nós caducamos com mais sobrinhas. Não temos mais criança pequena em casa, estou esperando pelos netos. Só mora um com ela, viu? Ai, meu Deus, é porque assim, ela quer que eu toque em assuntos que vão me fazer chorar, né? Camila hoje, ela mora na Hungria, né? Ela está fazendo mestrado. E saiu de casa vai fazer 2 meses, agora é dia 18, mas né, ela pretende fazer o mestrado, já continuar lá com o doutorado e ela não tem planos de voltar para morar no Brasil, né? Só de nos visitar. Carolina é missionária, ela saiu de casa aos 17 anos, né? Fez a escolha dela pelo Senhor, de dedicar a vida dela pelo Evangelho, né? Ela saiu de casa com 17, hoje ela tem 24, fazem 7 anos, né? Saiu de casa com 17 anos, viu, minha gente? Uma mulher que não sabia nem atravessar a rua. E o Senhor disse, é essa mesmo que eu vou pegar, que é essa que eu quero ensinar, né? E eu tenho o Felipe, o meu caçula, que hoje tem 21 anos, né? E mora conosco. É o que está conosco ainda. Quando eu falo isso é porque assim, eu tenho Ela se emociona, mas eu como tio me emociono também, porque assim, eu tenho um orgulho imenso dos meus sobrinhos. Maria, falar de Camila, né? Falar de Carol, falar de Felipe, pra mim, é algo que me deixa assim, emotivo. Eu choro mesmo, eu sou babona mesmo, assim, porque eu tenho o maior orgulho do que os filhos já assim, se tornaram, né? As meninas e o Felipe também, né? E eu almejo muito que as minhas duas também, né? Possam dar tantos orgulhos, assim, como as meninas e o Felipe dá orgulho a ela, né? Ai, ai. Vamos falar agora sobre sonho. Sonho. Eu tinha um sonho de ir para Paris. Queria muito, eu achava muito romântico aquela Torre Eiffel ali, né? Mas eu não sei porquê, eu desencantei. Eu não sei dizer o porquê, não. Desencantei de Paris. Eu acho que é porque o meu leque de sonhos se ampliaram, né? Porque hoje eu vou dizer assim, o nosso sonho, porque tudo é muito meu e dele, né? É viajar. Viajar, viajar e viajar. É lindo, minha gente. Eu não sei você, né? Mas a palavra viajar, turista, né? E hóspede, isso aí, minha filha, olha, leva. É lindo demais, meu povo. Viagem, viagem. Olha, tudo na vida se acaba, as coisas se acabam, mas as memórias, as lembranças de uma viagem, isso vai com você para a eternidade, eu acho. Vai pra eternidade, não sei. E para encerrar, né? Como amanhã, quer dizer, quando se assistir já vai ser hoje, né? Como essa entrevista foi toda em homenagem ao professor, aos mestres, né? Aqueles que merecem todas as nossas palmas, aplausos
e orações, né? Dia do professor. Eu queria que você falasse agora, encerrasse com educação, né? O que é educação para você? É libertação, né? Educação é libertação. Um povo educado com conhecimento é um povo liberto, né? E eu quero puxar assim a sardinha assim para a educação pública, né? Eu faço parte da escola pública e eu digo para você que nós ofertamos uma educação de qualidade, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim na educação da escola pública e não vislumbra, né, o que a gente oferece, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tanto a educação pública como a educação privada, se a família não está inserida, não tem dinheiro que faça ela acontecer, sabe? Então, qual é o caminho para o futuro? É a educação, é o conhecimento, né? E quem é que trilha esse caminho? É a criança. Mas é como se fosse assim, a criança trilha, mas nós estamos ali, ó, para ela passar por nós, né? Nós professores e família. Professor sem família ele não consegue fazer, tá certo? É a mesma coisa de você ir ao médico, o médico te passar uma receita, você chegar em casa e guardar a receita e não tomar aquele remédio, sabe? Eu vejo assim, a educação sem a família é você ficar somente olhando para uma receita, não tomar o remédio e ele não fazer efeito nunca, sabe? Então acredite na educação, invista na educação do seu filho, o que você puder fazer para investir na educação dele, né? Que é para quê? Para que ele possa competir com pé de igualdade. Muitas vezes não é porque a criança ela é de uma escola pública que ela vai competir com inferioridade, não é por isso não, é porque muitas vezes está só a escola ofertando, mas a família não está, então essa ponte ela não se junta, sabe? Então fica no meio do caminho, fica quebrada, né? Então educação é transformação, educação é libertação, né? E um povo instruído é um povo liberto, é um povo que não é enganado. Do mesmo jeito é a criança ela precisa ser instruída, ela precisa ser ensinada, né? Então nós professores, eu visto essa camisa com muito orgulho. Não sei se quando me aposentar vou sair de sala de aula, não sei, né? Mas eu te digo uma coisa, né? Aplauda os professores, né? Porque eles são simplesmente top das galáxias. Ai, meu Deus. Vocês viram que ela não se aguentou, né? Ela veio aqui. É a Aurora. Ai, meu Deus, que coisa linda, minha gente. Muito bom, muito bom. Foi uma singela homenagem, assim, que eu busquei, meu Deus, o que fazer no dia do professor? Vou entrevistar quem, né? A minha irmã, gente, porque ela sempre foi, pra mim, uma referência em tudo, assim, em tudo, né? Eu gosto de dizer que ela é mais que minha irmã, ela é minha amiga, né? Ela é minha amiga, ela é quem aposta nos meus sonhos, ela é quem freia, ela é quem puxa nos carretel quando eu tô errada, né? Porque a gente erra, nós somos passíveis de erro. E eu tenho o maior orgulho dela, assim, eu quero ser um pouco do que ela é, porque é uma mulher fantástica, pode ter certeza disso. E eu tô muito feliz, irmã, por você ter aceito. Eu sei o quanto foi difícil pra você estar aqui. Quando eu pensei no projeto, eu disse, não, em outubro tem o dia do professor, né? Eu pensei, eu vou entrevistar minha irmã. Jane, você vai ser entrevistada. Eu disse, meu Deus do céu, Jesus. Vai. Aí chegou o dia, minha gente. Eu que agradeço, né? Agradeço por fazer parte, por estar aqui, né? E eu quero dizer assim que eu não sei onde eu estaria se Deus não tivesse me alcançado. Então, a mãe que eu sou, a esposa que eu sou, a professora que eu sou, toda a honra e toda a glória é somente do Senhor, somente. Que lindo. Meus amores, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Né? Se você tem algum professor na família, encaminhe esse vídeo para ele assistir ou para ela assistir, né? Você tem conhecido, primo, amigo, conhece alguém, né? Encaminha, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito edificada com tudo que a gente conversou hoje, troca de experiência, né? Esse compartilhamento, esse momento bacana da gente conversar sobre um tema tão importante, né? Infelizmente ainda não somos tão valorizados aqui no nosso país, mas a gente vai
caminhando, cantando e seguindo a canção, acreditando que amanhã vai ser um dia melhor, né? Que aí a geração tá aí chegando nas escolas, né? Meninos saindo por todas as portas, né? E a gente acredita que a gente vai dar sempre o nosso melhor. Ela que quer se aposentar em sala de aula, né? Eu já tô escapando pelas beiradas, né? Mas não tem como fugir muito, porque eu tenho 2 meninas, então a Aurora já tá aí grandinha, mas a Alice já vem pelo caminho também para ensinar. E é isso, então muito obrigada. Feliz dia do professor, que Deus te abençoe, né? Que Deus possa te dar saúde, né? Saúde divina do céu, para que você possa trabalhar com amor, né? Essa profissão tão linda, tão digna, tão mágica, tão abençoada, que é o ensino, que é a educação, viu? Então, sintam-se abraçados, sintam-se beijados. Muito obrigada de verdade, irmã, muito obrigada. Hoje eu estou na casa dela, né? Na próxima eu já vou estar na minha casa. Mas muito obrigada, Tá no Papo é um sucesso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!